Olha só, uma pesquisa registrada na cidade de Antonina, é a última pesquisa registrada na cidade de Antonina, ela mostra uma tendência de vitória para a candidata Rosane Ozaki nas eleições de 2024. A primeira pergunta, feita de forma espontânea, foi: se a eleição para prefeito ou prefeita de Antonina fosse hoje, em quem você votaria? 37% dos eleitores disseram que votariam na Rosane Ozaki. 25,1% votariam na Mônica. 4,5% no Jefferson Fonseca. 1,8% dos eleitores disseram que votariam no professor Davi Couto. 0,4% em outros. 3,6% votariam nulo ou branco. E 27,6% disseram que não sabem ou não opinaram sobre a questão. A segunda pergunta, feita de forma estimulada, foi: se a eleição para prefeito fosse hoje, sendo estes os candidatos, em quem você votaria? 47,1% dos entrevistados disseram que votariam na Rosane Ozaki. 32,7% votariam na Mônica. 6,5% votariam no Jefferson Fonseca. 3,1% votariam no professor Davi Couto. 2% dos eleitores votariam nulo ou branco. 2% estão indecisos ou não souberam responder à questão. E 6,5% não opinaram. A terceira pergunta mediu o nível de rejeição dos candidatos, questionando aos eleitores em quem eles jamais votariam. 39% disseram que não votariam no Jefferson Fonseca. 39% no professor Davi Couto. 34,5% na Mônica. 25,3% na Rosane Ozaki. 7% disseram que não há rejeição pelos candidatos. E 5,6% disseram que não sabem ou não opinaram. A pesquisa feita pelo Instituto Opinião foi encomendada pelo JB Litoral e está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sob o número 07839/2024. Para este estudo, foram ouvidos 500 eleitores entre os dias 26 e 28 de setembro. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora a gente, como de costume, vai dar uma olhada aqui nos gráficos um a um. A primeira delas é a espontânea, né? Essa é a primeira pergunta. Aqui, a candidata Rosane Ozaki, 37%, e a candidata Mônica aponta aí 21,1% na intenção de voto, 25,1% na intenção de votos. Rafa, considerando os poucos dias que a gente tem aí para a eleição, né? Eleição nesse domingo, é uma margem, né, considerável. A gente, nas pesquisas dessa semana, que estamos na reta final, a gente foca mais no primeiro e no segundo colocado aqui, que vem também no histórico, né, dessa campanha eleitoral se destacando. No caso aqui, pelo PSD, a Rosane Ozaki, que é a candidata do atual prefeito, ela inclusive é a vice-prefeita lá do Zé Paulo Azim, aparece com 37%, portanto, neste cenário tem outros ainda em que, inclusive, ela aparece de forma mais positiva. Com relação à segunda colocada, Mônica, do Republicanos, que nesse caso, na pesquisa espontânea, que é quando você não dá os nomes dos candidatos, as pessoas respondem por si, aparece com 25,1%. É um cenário positivo que demonstra um bom trabalho de campanha e também um feito na cidade de Antonina, já que a atual administração está aqui de uma forma bastante positiva, levando a campanha e dá para a gente imaginar por esses números que a atual, a quem o prefeito Zé Paulo Azim ele apoia, vai assumir o cargo, portanto, nos próximos 4 anos. Vou fazer só uma comparação aqui, fui buscar o celular ali para buscar esses números. A gente já trouxe, né, uma outra pesquisa encomendada pelo JB, que foi com o mesmo Instituto Opinião, e fala sobre os números anteriores. Então, se a gente for ver na pesquisa anterior, a candidata Rosane Ozaki estava com 35,6%, cresceu para 37%. E a candidata Mônica estava com 23,9%, foi a 25,1%. Vamos dar uma olhada agora na pesquisa, então, feita de forma estimulada.
Aqui a gente tem esse cenário, Rosane Ozaki com 47,1% da preferência de votos e Mônica com 32,7%. Também a gente vê esse número para esse pouco tempo que a gente tem, né, Pierre? É um número bastante considerável. Um número bem considerável, uma vantagem expressiva, o que demonstra que na cidade de Antonina, na cidade capelista, a manutenção da situação ela deve se confirmar, né? Tem uma vantagem aí de 15%, mesmo que você some os outros dois candidatos, hipoteticamente todo mundo migrasse para a segunda colocada, o que não acontece. Né, mesmo que eles retirem as candidaturas, não necessariamente os votos irão migrar para a oposição, a segunda colocada. Mesmo diante dessa possível migração, se isso acontecesse, Rosane Ozaki ainda assim teria uma vantagem larga e venceria a eleição na cidade de Antonina. Tudo se caminhando, então, para que a situação permaneça, o que pode ser, como o Rafa acabou de falar de forma brilhante, um reflexo de uma aprovação da população de Antonina, da cidade capelista, no que diz respeito ao governo atual. A gente tem aqui também os números da pesquisa anterior. Na anterior, a Rosane Ozaki tinha 43,6 pontos, então foi a 47,1. E na anterior também a candidata Mônica tinha 29,4. Agora está com 32,7. A gente vai dar uma olhada agora na tela de rejeição. Vamos ver como estão os dados da tela de rejeição. Então, em quem você jamais votaria? Esse é o candidato para o qual não vai o voto de quem acabou fazendo uma mudança, né? Então, a gente tem aqui uma resposta múltipla, ou seja, o eleitor poderia falar vários candidatos em quem não votaria. E nesse cenário, a gente tem Jefferson Fonseca com 39%, professor Davi Couto com 39%, Mônica com 34,5% e Rosane Ozaki com 25,3%. Então, esses os números, essa é aquela tela que a gente gosta de comentar bastante, né, Tony? E aí a gente consegue observar o seguinte. Primeiro, a popularidade do prefeito Zé Paulo, né? Isso é inegável, ele é uma pessoa muito querida lá na cidade de Antonina. Segundo lugar, os 12% que a candidata, que a vice-prefeita está nesse momento, é muito difícil de virar por dois motivos aqui. Primeiro, que a gente está com 3 dias e meio da eleição e segundo, a rejeição. Eu vejo que candidatos que têm acima de 30% de rejeição da sua cidade, é muito complicado você reverter isso. E aqui a gente está vendo esse quadro bem exposto aí por conta da rejeição desses candidatos. Então, eu acho que está muito bem encaminhado a eleição da atual vice-prefeita à prefeitura de Antonina. O Tony tocou num ponto importante, que é o lance até do crescimento, né? Nessa reta final, faltando 3 dias e meio para a eleição, você percebe que a Rosane Ozaki, dos candidatos lá na cidade de Antonina, é a que apresenta a menor rejeição. Então, ela ainda teria até mais margem para crescer do que a sua opositora, a Mônica, que é do Republicanos, né? Então, mostra que, de fato, a tendência na cidade de Antonina é pela eleição da Rosane, é pela manutenção da situação atual por lá, né? O governo permanecendo, então, no Executivo Municipal. Bom, vou trazer os números da rejeição da pesquisa anterior também. À frente estava o professor Davi Couto com 25,5%, agora ele tem 39%. Em seguida estava a Mônica com 24,5%, ela cresceu para 34,5%. Também tinha o Jefferson Fonseca, né, era o terceiro mais rejeitado aí, ele tinha 23,9%, ele subiu para 39%. E a Rosane Ozaki também cresceu no nível de rejeição de 19,6% para 25,3%. Portanto, a gente vê que também essa decisão já está mais consolidada entre os eleitores. Quando a gente fala que, né, traz essa rejeição, todas as rejeições subindo, quer dizer que eles já tem uma ideia bem melhor do que eles querem para o dia do voto, né, Rafa? A gente vem acompanhando bastante nessas eleições, nessa campanha desse ano, que as cidades como um todo estão bastante polarizadas, né? Há aí preferências, logicamente, isso como já vinha, como sempre aconteceu historicamente, para aquele ou outro candidato, enfim, todos têm aqueles que lhe agradam. Porém, a gente vê que cada vez mais o eleitor está votando por si próprio, né? Quer fazer a sua vontade valer. No caso de Antonina, o que fica bem claro é isso. Se a administração está a contento da cidade, a cidade pretende que aquela linha de raciocínio, aquela linha de administração permaneça. E aqui até para complementar o que o Rafa acabou de falar, bem rapidamente, todos cresceram a rejeição, mas aqui menos teve esse crescimento
foi a Rosane, foi a que cresceu menos a rejeição dentro dos eleitores, o que demonstra como, de fato, ela é a favorita para vencer a eleição. E é isso, Toninho. É isso.